Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje é dia de continuarmos o livro que a gente começou no episódio anterior, que foi o livro de Isaías, o profeta, o quarto profeta que a gente está lendo aqui no nosso canal. E hoje vai ser dia da gente ler Isaías 5, 6, 7 e 8 e no final fazermos a nossa análise para ajudar ainda mais no entendimento bíblico de toda a leitura de hoje, tá bom? Então fica com a gente até o final e abra sua Bíblia aí em Isaías 5, a canção da vinha. Cantarei agora ao meu amado um cântico a respeito da sua vinha. O meu amado tinha uma vinha na encosta de uma colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu no meio dela uma torre de sentinela e também fez um lagar. Ele esperava que desse boas uvas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha, que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu digo a vocês: o que vou fazer com a minha vinha? Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que ela seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos exércitos é o povo de Israel, e os homens de Judá são as plantações em que ele se deleitava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. O Senhor dos Exércitos me disse: sem dúvida, muitas casas ficarão abandonadas. As casas belas e grandes ficarão sem moradores. Uma vinha de 10 alquires só produzirá um bato de vinho, e um homer de semente só dará um efa de trigo. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Harpas, liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as mãos dele realizam. Portanto, o meu povo vai para o exílio, por falta do conhecimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. Por isso, o Sheol alarga a sua garganta e escancara a sua boca. Para lá descem os nobres e a multidão, com seu barulho e celebração. Por isso, os seres humanos serão abatidos, cada pessoa será humilhada, e os arrogantes terão que baixar os olhos. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em justiça. O Deus Santo se mostrará santo em retidão. Então, ovelhas pastarão ali como na sua própria pastagem. Os cordeiros comerão nas ruínas dos ricos. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça. E dizem que Deus se apresse, que acelere a realização da sua obra, para que a vejamos, que se aproxime e se cumpra o plano do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz treva, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente.
Por isso, como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim as suas raízes apodrecerão e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por tudo isso, a ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo, e ele levantou a mão para feri-lo. Os montes tremeram, e os seus cadáveres estão como lixo nas ruas. Apesar disso, a ira dele não se desviou, a sua mão continua erguida. Ele levanta uma bandeira para as nações distantes e assobia para um povo dos confins da terra. Aí vem eles, rápido e velozmente. Nenhum dos seus soldados se cansa nem tropeça, nenhum deles cochila nem dorme, nenhum afrouxa o cinto, nenhum desamarra a correia das sandálias. As flechas deles estão afiadas e preparados estão todos os seus arcos. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedra, e as rodas dos seus carros são como o furacão. O rugido deles é como o do leão, rugem como leoas ferozes, rosnam enquanto se apoderam da presa e a arrastam sem que ninguém possa livrá-la. Naquele dia rugirão sobre Judá como o rugir do mar. Se alguém olhar para a terra, verá trevas e aflição. Até a luz do dia será obscurecida pelas nuvens. Isaías 6. O chamado de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Ele disse: Vá e diga a este povo: Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne invisível o coração deste povo, torne surdo os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: Até quando, Senhor? E ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Isaías 7. O sinal de Emanuel. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei de Arã, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram a casa de Davi. Arã montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e o do seu povo agitaram-se,
como as árvores da floresta se agitam com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: Saia e leve o seu filho Sear-Jasub, vá encontrar-se com Acás, no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo. Que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes. Rezim, Arã e o filho de Remalias. Porque Arã, Efraim e o filho de Remalias tramaram a sua ruína, dizendo: Vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo, dividi-lo entre nós e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Assim diz o soberano Senhor: Não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça de Arã é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. O Senhor disse ainda a Acás: Peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal, seja das maiores profundezas, seja nas alturas mais elevadas. Acás, porém, disse: Não pedirei, não porei o Senhor à prova. Então Isaías disse: Ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens? Também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Eis que a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra dos dois reis que você teme ficará deserta. O Senhor trará o rei da Assíria sobre você, sobre o seu povo e sobre a descendência do seu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. Naquele dia, o Senhor assobiará para chamar as moscas dos distantes rios do Egito e as abelhas da Assíria. Todas virão e pousarão nos vales íngremes e nas fendas das rochas, em todos os espinheiros e em todas as cisternas. Naquele dia, o Senhor utilizará uma navalha alugada de além do Eufrates, o rei da Síria, para rapar a sua cabeça, os pelos das suas pernas e a sua barba. Naquele dia, o homem que tiver uma novilha e 2 cabras terá coalhada para comer, graças à fartura de leite que elas darão. Todos que ficarem na terra comerão coalhada e mel. Naquele dia, todo lugar onde havia 1000 videiras, no valor de 1000 siclos de prata, será deixado para os espinheiros e as ervas daninhas. Os homens entrarão ali com arcos e flechas, pois todo o país estará coberto de espinheiros e ervas daninhas. E você não irá mais às colinas antes lavradas com enxada, porque terá medo dos espinheiros e das ervas daninhas. Nesses lugares os bois ficarão à solta e as ovelhas correrão livremente. Isaías 8. A Síria, instrumento do Senhor. O Senhor me disse: Tome uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma legível: Aher Shalal Esbaz. E chame o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias, como testemunhas de confiança. Então deitei-me com a profetista, e ela engravidou e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: Dê-lhe o nome de Maher Shalal Asbaz. Pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Síria. O Senhor tornou a falar-me: já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem imensamente, e alegrou-se com Rezim,
E com o filho de Remalias, o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates, o rei da Síria, com todo o seu poderio. Elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens e inundarão Judá, cobrindo-o até o pescoço. Seus braços abertos se espalharão por toda a tua terra, ó Emanuel. Continuem a fazer o mal, ó nações, e vocês serão destruídas. Escutem, terras distantes, ainda que vocês se preparem para o combate, serão destruídas. Sim, mesmo que se preparem para o combate, vocês serão destruídas. Mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus está conosco. Temam a Deus. O Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo. Ele disse: Não chamem conspiração a tudo o que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. O Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo. A ele é que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. Para os dois reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei pelo Senhor que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Nele porei a minha esperança. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Quando disseram a vocês: procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e os mortos em favor dos vivos. Respondam: a lei e os mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados, e olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. E assim nós terminamos a leitura de hoje, minha gente. Uma leitura também bem profunda e dolorosa, né? Ali ele é bem uma continuação, né? Eu acho que o capítulo 5 a gente pode ver que é uma continuação do que a gente estava de fato lendo ali, né? No episódio anterior, que veio ali do 1 ao 4, que ele fala ali sobre uma canção da vinha, né? E a gente já começou a nossa leitura aqui com uma parábola um tanto intrigante, né? No capítulo 5, aqui, a canção da vinha, ele não é bem dizer uma canção, né? Como a gente é acostumado a ouvir aí, uma canção que é gostosinha de ouvir, ela é um tanto dolorosa, porque compara, né, o povo de Israel com uma vinha, né? Falando o que o Senhor ia fazer. O Senhor esperava ter plantado ali, né? Que nem ele faz a parábola, né? Eu plantei uvas, cuidei delas, era para elas serem doces, mas estão muito azedas e eu continuo cuidando, vamos dizer assim, eu continuo colocando adubo no solo, mas elas continuam sendo azedas. Mas quer saber? Eu vou destruir tudo, eu vou passar o arado, eu vou derrubar o muro e não vou proteger. E é tipo, vou deixar o bicho entrar ali para acabar com tudo e depois eu venho com plantações novas, que é o que ele vai fazer com o povo de Israel, né? Até então ele cuidava mesmo, ele cercava. Se for olhar ali, vamos dizer, Jerusalém, é toda feita de muro, seria meio que como o Senhor cuidava desse povo. Mas mesmo cuidando, mesmo
ali Preparando, né? preparando, né, esse povo, cuidando também de quem ia cuidar do reinado de Judá, não estava dando certo. Ele fala, tipo, eu tô tentando, mas não tá dando certo. Quer saber? Eu vou tirar os muros e deixa invadirem, pegarem, maltratarem, né, o meu povo e depois eu venho com uma leva nova. Que é o que realmente vai acontecer, né, no exílio. Ele vai Semente, né? derrubar, né? Eu acho pesado que ele fala, né? Tipo assim, não pesado, né? Mas talvez o adjetivo melhor não seria isso, pesado, mas assim, é, É é triste, realista, é né? realista, mas é triste da gente ver, né? Que ele fala ali, né? Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras, mas só deu as uvas azedas, né? E ali no versículo 7 ele fala: Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Então é triste da gente ver isso. Então ali no versículo 8 ele já muda, né, o tema do texto ali, né? Então a gente vê que a canção da vinha ele vai do um até o O 7. 7. E ali no 8 é também muito bacana que ele começa a falar sobre a ganância do povo, né? Então ele começa A ali, perdição deles também, né? ele começa falando aí, né? Parabéns, adquiriram casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, né? E aí, para que tudo isso, né? Levantam É, cedo e já se embebedam, né? Daí ele fala ali no 9, né? Sem dúvida, muitas casas ficarão abandonadas. As casas belas e grandes ficarão sem moradores. Então, tipo assim, aí vocês procuraram, né, ter posses, ter terras e casas, mas não procuraram o Senhor. Agora o que vai acontecer? A nação de Israel vai acabar. Vai ter casas, mas não vai valer de nada, né? Então Tanto é que fala, né, ali já num pedaço que eu não lembro onde está, que fala, né? Quando a sua terra valia, vamos dizer, 1.000 sacos ali de prata, não vai valer mais nada, porque as ervas daninhas vai invadir tudo. Que é o quê? Quando eles forem exilados, né, eles vão ser retirados daquela terra e ali vai ficar, bem dizer, abandonado. Então, algo que eles achavam tão valioso, tão, não vai valer mais de nada. Então é bem isso ali. Enquanto vocês estavam buscando conquistar coisas e me esquecendo, vai ter um momento onde essas coisas já não vão valer nada e nem aquelas coisas e nem eu vocês vão ter, né? e o 5 aí, ele ainda tá bem ligado, né, com os capítulos anteriores Anteriores. aí, e vem falando muito aí sobre essa conduta do povo de Israel, né? E aí depois no 6, né, ele vem sobre o chamado de Isaías, né? Vem bem dizer falando o quê? Deus queria alguém para falar sobre essa profecia que é um tanto doída, né? Desde o início que a gente começou no episódio anterior, lendo o livro, a gente já vê o quanto ele estava jogando a realidade ali para o povo de Israel, né? E começando aqui no episódio de hoje, no capítulo 5, já fazendo essa comparação de que ele ia realmente devastar com o povo de Israel. E aí, só que Deus precisava de alguém, né? Alguém para profetizar, alguém para ser o profeta ali daquela região. E aí aqui mostra que foi Isaías que se colocou à disposição, né? Tanto é que fala assim: "Eis-me aqui, Senhor", né? Ele fala ali no versículo 9, né? Ele disse, não, no versículo 8 ainda, né? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. E essa passagem ela é tão um pouco famosa, né, sobre esse fogo que encosta nos lábios de Isaías. Tem até músicas que usam essa parte, né? E é interessante que Isaías mesmo fala, né, que é uma visão que ele teve, que o Senhor aparece com os anjos, né, que tem 6 asas, e daí ele fala, mas eu não sou digno nem de falar, né? Eu vivo com esse povo todo perdido aqui, né? A minha boca, não vou nem abrir a boca aqui, né? Porque o que vai sair da minha boca é influenciado por esse povo, né? E daí vem então esse anjo com uma brasa, né? Com fogo, encosta, né? Nos lábios. Isso é uma visão, né? É legal da gente entender que isso é a visão de Isaías, e Isaías está relatando sobre essa visão que ele teve, né? E daí encosta e fala que os lábios dele estavam puros, né? Tinham sido purificados. E ali fala, né, no versículo 7, com ela tocou a minha boca e disse, veja,
isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. E daí então Deus fala, né? Quem enviarei? E ele fala, eis-me aqui, envia-me. E é ali na continuação do 6 é então o Senhor falando, né, para ele, né? É, O que ele tinha que falar, o né, que ele pro tinha que povo. falar, né? É Então, mostrando a real do que seria, né, a missão agora de Isaías, já que ele estava à disposição do Senhor, né? Então, beleza. Então, vai lá e diz isso, né? Diz isso, fala sobre isso e fala também já sobre o quem irá vir, né? e ali no 6 ainda, né, eu acho legal que ele fala, né, as pessoas já não escutam mais. Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Então, tipo assim, olha, vá, fale com o povo que eles já estão perdidos, né? E Isaías pergunta até quando, né? E ele fala até tudo tiver em ruína, né? E a gente vai ver isso acontecendo no exílio. É triste, mas é verdade. Aí depois a gente foi para o capítulo 7, né? Que é essa parte de Isaías com o rei Acaz, né? Então, lembra que a gente estava no momento das nossas leituras, antes de entrar nos profetas, lendo a parte de reinados. Então, isso é muito bom para a gente estar recapitulando. Por que a gente, de repente, parou os reinados e veio para os profetas? Para entender que está dentro desse período e era esse período onde mais precisava ter profeta ali para tentar trazer o povo para Deus e não para a perdição que eles estavam. Então, por isso que a gente deu essa pausa em Reis e veio para os profetas. E aqui Isaías está com o reinado, né, em Acais, que era o filho de Jotão, filho de Uzias, que era o rei de Judá. Lembrando também, o reinado de Judá é toda da descendência de Davi com quem, né, Deus fez aliança, enquanto o reinado de Israel vinha as outras pessoas ali, matavam, entrava e tudo. Reinado de Judá era só da família real de Davi. E aí aqui, né, ele ia ter uma luta com o povo da Síria. O Senhor manda Isaías lá para Acás, né, porque estavam tramando tomar o reinado de Acás, rei de Judá. E aí Acás vai para tranquilizar, exatamente isso, tranquilizar Acás, falando que o Senhor não ia deixar isso acontecer, né? Que fica tranquilo que isso não vai acontecer, porque lembrando lá que o reinado é do povo de Davi. Aí depois a gente foi para algo já profético sobre Jesus, né? Que é o sinal de Emanuel, que era um menino que ia vir, né? Ali já no versículo 10 então, né, mostra que diz ainda o Senhor a Acaz, né, peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal milagroso. E Acaz responde, não pedirei, não porei o meu Senhor à prova, né. Eu acho isso também uma resposta muito sábia, né. E daí ali no versículo 13 fala, né, disse então Isaías, ouçam agora, descendentes de Davi. Não basta abusarem da paciência dos homens, tal, tal. E daí no 14, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Então ali a gente começa a ver sobre essa profecia já, né? Isaías é o primeiro que fala assim de forma clara sobre essa profecia da vinda de Jesus Cristo. E então ali, né, no restante ali do capítulo 7 em diante, ele vai falar sobre essa vinda, né, e vai falar sobre o tempo, né, como vai ser o tempo da vinda de Jesus Cristo. E daí ali no 8 ele continua falando ali, Deus falando com Isaías, né, que ele fala, tome uma placa, né, do tamanho bem grande e escreva um nome. E esse nome, né, que é Maher Salah Hashbaz, ele significa algo como rapidamente, né? Aí ele fala que, né, significa rapidamente até os despojos ou agilmente até a pilhagem. Então é tipo algo que vai acontecer de forma rápida, né? Até esse despojo ou até essa pilhagem. Então ele fala para escrever isso, e Isaías também tem um filho, e o Senhor fala, dê esse mesmo nome a ele, né? E daí ali a gente tipo, não entende muito o que está falando ali, mas daí no versículo 5 o Senhor volta a falar, né? E ele fala, já que o povo, né, de Israel, de Judá, rejeitou ele, né?
daí fala ali, o Senhor, no versículo 7, o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates, o rei da Síria com todo o seu poder. Então daí ele vai ali continuando falando sobre o combate, a destruição que vai acontecer e que vai acontecer de certa forma aí, a gente vai ver meio que rápido, assim, né? Vai devastar o povo. Aqui é um tempo de aviso ainda que está sendo feito para o povo, mas a gente vê aí que vai ser um tempo aí quase de 40 anos, vai limpar, né, com Israel, Judá, vai ter 35 anos mais ou menos, que vai ser o período de exílio, que vai realmente devastar a região ali, né? E depois ele finaliza ali o 8, né, falando sobre o temor a Deus, né? Falando assim que não precisa, por mais que você vai estar no meio desse povo, você não precisa andar no caminho desse povo e nem ter medo, porque sou eu, vamos dizer assim, sou eu que vou te sustentar, né? Sou eu que vou estar caminhando junto com você, né? Não, não são tudo conspiração, então não tenha medo. E daí ele vem e fala assim, ó, no versículo 15: E muitos dentre eles irão tropeçar e cair, e serão quebrados, e serão capturados, e serão tomados. Atraí o testemunho, selai a lei entre meus discípulos, e eu esperarei no Senhor, que esconde a sua face da casa de Jacó, e eu o buscarei. Então fala muito sobre ali a missão, né, que Isaías estava, que ele precisava continuar temendo o Senhor, que ele ia estar no meio onde o caos ia estar instalado, mas não era para ele ter medo, né? Que muitas pessoas iriam cair, né? As maravilhosas coisas de Israel iriam acabar, mas fica tranquilo, Isaías, que é o Senhor. Você está a trabalho do Senhor, né? Então nenhum mal irá te acontecer, né? E eu acho legal o finalzinho do capítulo 8 desse tema a Deus, né? Porque ele fala, nesse tempo de dificuldade, vai aparecer muita coisa. E vai aparecer muita gente falando sobre muita coisa, né? Então, vai aparecer gente ali consultando mortos, vai É. aparecer, ele fala ali, né? Sobre magos também, vai aparecer gente falando tudo que é tipo, né? Do que está acontecendo, do que vai acontecer nos próximos momentos, né? E ele traz ali aquele momento de sabedoria ali, de entendimento para Isaías falando, se alguma coisa fugir da lei de Deus e dos mandamentos, desconfie, tipo assim, não siga aquilo, né? Então, ele fala ali no versículo 20, respondam a lei e os mandamentos, respondam a isso, é isso que vai acontecer. Então, tipo assim, o que fugir fora disso, não vai, ele tá geralmente, ele tá realmente ali trazendo vamos dizer assim, uma orientação para Isaías sobre o tempo difícil que eles vão passar, né? E é legal da gente entender isso, porque a gente vive mais ou menos num tempo parecido a esse, que muitas pessoas procuram várias coisas, né? Para entender quando o mundo vai acabar, se já estamos passando, né, pelo fim dos tempos, né? Então, tipo assim, aqui Deus está falando para Isaías, assim, tipo assim, não chame de conspiração o que todo mundo chama de conspiração. Não tema o que todo mundo teme. E Tipo não assim, tenha medo com o que todo mundo está temendo. exato, né? Então, e tipo assim, confie naquilo que é referente à lei de Deus e aos mandamentos. O que foge disso, não acredite, né? Então aí ele ficou bem bacana. E eu quero até fechar aqui todo o nosso estudo de hoje falando sobre esse versículo 19, né, que o próprio Deus fala, né, não deveria um povo buscar o seu Deus? A favor do vivo consultará o morto? Entra muito nisso que o Geis acabou de falar, né? Muitas vezes a gente fica perdido, a gente vai buscar em coisas, em pessoas, vai buscar às vezes até mesmo em profetas, né? Buscando que te dê algum direcionamento, que te dê alguma resposta. Meu Deus, eu tô perdido, né? Me ajuda, mas do que realmente lá, ó, criar intimidade com o Senhor, buscar o Senhor de todo o coração e buscar ajuda com Ele, né? Do que ficar, às vezes, querendo ir para coisas naturais, nossa, né? De pessoas e coisas e tal. Então, eu acho que aqui, sobre tudo que está acontecendo com Isaías, né? E outros profetas também, o que a gente tem que
aprender com esse momento é: o Senhor gosta da gente, o Senhor deseja a gente, o Senhor deseja o seu coração e Ele anseia por isso, independente de como você esteja, do pecado. É igual ali mesmo, Isaías estava ruim ali, foi uma visão que ele teve, né, de algo tocando e limpando os lábios dele, purificando do pecado. Então é isso que o Senhor deseja, que você venha do jeito que está e fala: eis-me aqui. E ele faz o trabalho, ele vai te purificar, ele vai te ajudar no seu caminhar. Vamos dizer assim, se você é a pessoa que fala os palavrão todo, fica tranquilo, desse jeito ele vai te aceitar. Mas aos poucos o Espírito Santo vai te moldando e de repente, sem nem você sentir, você vê, você já é uma nova criatura que nem fala isso, né? E é leve, gente. É utópico a gente achar que as coisas de Deus são pesadas, assim, sabe? Nossa, vou ir para Deus, meu Deus do céu, agora é chibatada, é Bíblia debaixo do braço e tudo. Não é assim. Deus vai transformando a gente e é uma forma que você vai sendo transformado de verdade, sabe? Não é nada imposto. Então, Deus deseja você, deseja seu coração, deseja que você corra para Ele antes de correr para qualquer outra coisa ou pessoa, tá? E espero que tenha feito sentido para você o episódio de hoje. Amanhã tem mais continuação de Isaías, então já curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e nos ajude aí, né? Compartilhar sobre a palavra, trazer mais pessoas aí na leitura junto contigo, tá? E crescermos ainda mais no Espírito Santo, tá bom? Nos vemos amanhã no próximo episódio. Beijo e tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!